E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje eu vou contar um pouquinho a minha história, né? Principalmente dentro do trabalho com as constelações. Mas prepara porque essa história ela tem várias entradas diferentes de mistérios que aconteceram para que eu chegasse de fato ao meu primeiro curso de constelação familiar. A primeira vez que eu tive acesso a uma constelação familiar foi uma colega me chamou para um grupo, tá? Nesse grupo não entendi muita coisa, não explicavam muita coisa, foi uma experiência bem estranha, né? E não me gerou grandes interesses, nem entendi o resultado daquele trabalho, né? O que a pessoa que estava sendo constelada estava buscando, o que exatamente aconteceu no campo, porque era uma constelação onde o constelador falava só com constelado e tudo meio baixinho, então a gente não sabia o que estava acontecendo. E essa foi uma primeira experiência que para mim foi ok, né? Foi legal, mas não me fez grandes transformações. Num segundo momento, né, ali pro final da minha faculdade, para quem não sabe, fiz faculdade de medicina veterinária. Eu sou formada, sou médica veterinária, apesar de não atuar na área. Eu fiz terapia por alguns anos, né? Eu tive depressão, então foi um tratamento bem intenso. Depois eu ia lá só para fazer uma calibragem, uma manutenção, né, mental. E eu estava finalizando o relacionamento afetivo naquela época, meu último ano de faculdade. E a minha psicóloga estava com uma caixa de bonecos de constelação familiar e ela perguntou se eu queria, né, conhecer, dar uma olhada, né, naquele campo. Eu animei prontamente e a gente pôde ver uma dinâmica bem importante dentro da relação que eu estava vivendo. E aquilo foi libertador, tanto para mim quanto para a pessoa com a qual eu estava finalizando a relação. Só para os curiosos de plantão, né? Estava sendo um término muito difícil. A pessoa não queria terminar o relacionamento, eu queria muito terminar o relacionamento. Então começa aqueles ciclos de até certa violência, né? Nas palavras, na forma de lidar com a situação. E aquilo estava ficando realmente muito desgastante. E depois do movimento de constelação, onde eu pude ver a forma como aquela pessoa estava se relacionando comigo, que era uma forma bem esquisita, bem abusiva. E eu não estou dizendo que foi um relacionamento abusivo, estou dizendo que naquele momento estava ruim. Eu pude falar algumas frases de cura, entender o que estava por trás, e isso fez esse movimento de liberar tanto eu quanto a pessoa. Ok. Até aí tudo bem, ainda estava no meu curso, ainda estava convencida que ia seguir na medicina veterinária, quando chegou o final do curso, entrega do TCC, tudo começou a dar muito errado na minha vida, sendo que tinha tudo para dar muito certo. E eu já sabia que eu não queria mais seguir naquele caminho. Sim, gente, 5 anos de faculdade para chegar nos últimos meses do curso e falar: minha Nossa Senhora, e agora o que eu vou fazer? Não era bem isso. Apesar de eu amar muito, eu não vi a minha rotina naquela rotina que eu estava vivendo dentro dos hospitais, dentro das clínicas. E dessa forma eu comecei uma busca pela minha espiritualidade. Ano que vem tem novidade para vocês, né? Vocês vão ter essa história aí mais completa em outros meios. Mas eu comecei uma busca muito profunda pela minha espiritualidade. Quando eu finalizei a faculdade, eu precisava acessar a espiritualidade, eu precisava entender o que era isso, eu precisava começar a trabalhar. E pasmem, cheguei finalmente numa igreja de Santo Daime e depois eu tive a oportunidade de ir para uma aldeia indígena consagrar a medicina da ayahuasca. Gente, essa viagem foi uma viagem para o Acre, né? 7 horas de barco depois de Cruzeiro do Sul, quem quiser procurar no mapa aí. E foi a viagem que transformou completamente a minha vida. Inclusive agora eu vou estar em julho, eu vou estar retornando para lá finalmente, depois de 5 anos. E nessa vivência eu fui com um grupo, e nesse grupo tinha uma polonesa que ia dar um curso de constelação familiar depois
dessa vivência na aldeia. A gente virou muito amiga, ela me ajudou muito, né, para poder participar desse curso, e eu fui fazer esse curso com ela depois que a gente saiu da aldeia. Sim, desse jeito, tudo encaminhado aqui, ó. Quando eu finalizei esse meu primeiro curso de constelação familiar, que era constelação familiar xamânica, tá? Eu já voltei para a cidade que eu morava, convencida que era isso que eu queria, era isso que eu ia atrás, e eu larguei a medicina veterinária em menos de 6 meses de graduação. Para a alegria geral da família, lá estava eu, tomando um novo rumo na minha vida, que não agradou a maioria, mas veja, para agradar os outros não faz nem sentido estar aqui, né, gente? Realmente eu precisava seguir o meu caminho, eu preciso seguir o meu caminho, e eu acabei saindo da medicina veterinária e entrando nesse mundo das constelações. Depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Sistêmico e segui estudando as constelações através de mentorias e vários outros cursos. A verdade é que a constelação familiar, para mim, ela faz tanto sentido e ela tem algo que é tão profundo que ela só mostra a verdade. E para mim a verdade é a base de tudo. A gente precisa ser verdadeiro com a gente. A gente precisa ser verdadeiro com as situações que a gente vive, a forma que a gente age. A verdade, ela precisa estar presente se a gente quiser ter uma vida alinhada com algo maior. Se a gente quiser ser feliz, basicamente, a gente quer ser feliz, é importante que a gente esteja em contato com a verdade. E a constelação, ela faz isso com maestria. E eu sei que muitas pessoas hoje, né, inclusive que estão assistindo esse vídeo, têm vontade de seguir um caminho diferente, têm vontade de viver uma vida diferente, que essa vida que você está vivendo não te faz jus, que essa vida que você está vivendo muitas vezes não satisfaz o mais profundo do teu ser, muito pelo contrário. Inclusive pode estar gerando inúmeras doenças ou sintomas para te falar: bora minha filha, levanta essa bunda dessa cadeira, bora mudar, bora fazer diferente. E existe internamente uma lealdade sistêmica, uma lealdade ancestral que diz para a maioria das pessoas: você não pode seguir um caminho diferente. Você não pode fazer diferente do que seus ancestrais fizeram. E isso tem um peso tão grande. E o mais importante é que nas constelações a gente consegue olhar para isso, deixar essa crença, essas frases, esse peso com quem eles pertencem e nos liberar. Por isso que é tão importante para mim a constelação. Ela me dá a oportunidade de ser livre do que os outros esperam de mim. Porque tem algo maior que espera algo de mim. E é por esse algo maior que eu vivo todos os dias. Então, para aqueles que sentem o chamado no coração, de olhar para suas questões, de se liberar, tem aqui embaixo na descrição o meu contato, o Instagram, para quem quiser entrar em contato e saber mais sobre esse trabalho. Aqui no YouTube a gente também tem uma playlist só sobre constelação, linda. E se gostou e não está no canal, se inscreve aqui, fica à vontade para conhecer os outros vídeos do nosso canal. Aqui na descrição também vai ter um canal do Telegram, onde eu sempre compartilho quando entra vídeo novo para vocês saberem de todos os vídeos, não perderem nenhum. E quando tem vivência online, eu compartilho por lá também. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que pode se beneficiar dele. E curte aqui embaixo se você gostou, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas que precisam saber que sim, elas podem ser livres daquele monte de mandato, daquele monte de contrato, daquele monte de ordem que elas receberam da família, dos ancestrais ou de outros lugares que às vezes a gente não tem nem ideia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!